prédio do Museu de Arte de Ribeirão corre o risco de ser vendido. A associação que apoia e cuida dos interesses do MARP recebeu a informação dessa possível venda e encabeçou um abaixo-assinado para chamar a atenção do poder público. O Museu de Arte de Ribeirão Preto está há 25 anos no mesmo prédio, no centro da cidade, e conta com 5 salas de exposição, sempre recebendo mostras. O imóvel tombado é usado pela Secretaria de Cultura por meio de comodato, um acordo entre a Prefeitura e a empresa Telefônica Brasil, que consiste num contrato de empréstimo gratuito para uso do município. Mas o combinado teria vencido em 2013. As informações são da AMARP, a Associação dos Amigos do Museu de Arte de Ribeirão, que apoia e cuida dos interesses da instituição. A presidente recebeu um anúncio de venda do prédio com o tamanho da área e o valor. E por conta disso, já foi providenciado um abaixo-assinado para impedir. O que a gente teme é o seguinte, que o museu fique sem sede, quer dizer, o museu é onde a gente mostra os trabalhos. E o Museu de Ribeirão Preto ele tem uma visibilidade nacional, talvez até internacional. E é um ponto cultural importantíssimo para Ribeirão, mas importantíssimo mesmo. E talvez a prefeitura ou as autoridades aqui não tenham noção de como ele tem essa repercussão fora. Este historiador também fala da importância do MARP como o único museu em funcionamento na cidade, porque ele lembra bem que os demais ainda estão fechados. Senão, o MARP corre o mesmo destino do Museu Histórico, do Museu do Café e do Museu da Imagem e do Som, que está encaixotado na Casa da Cultura, porque não tem um espaço próprio para a exibição de seu acervo. Há sempre uma possibilidade de permuta. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto ela tem excelentes imóveis, excelentes terrenos em vários pontos da cidade, que com certeza seriam de interesse para a Telefônica. Depende da vontade do poder público. Sempre do poder público, uma coisa que ligado à cultura em Ribeirão Preto parece que não acontece. A empresa de telefonia informou que está em contato com a prefeitura para chegar no melhor acordo para todos. Já a administração municipal disse que não procede a informação de que o prédio do MARP será vendido. Enquanto isso, fica a insegurança sobre o futuro do museu. Sempre causa, porque nós estamos aqui, a nossa programação continua normal, a nossa agenda é fechada anualmente, a nossa programação está planejada até janeiro de 2020. Então, de alguma maneira, a notícia chega, não oficialmente, né? Nós recebemos essa informação, imediatamente procuramos, obviamente, Secretaria da Cultura e Prefeitura, mas nada oficial com relação à venda. Mas os rumores já preocupam a população. Deveria ser providenciado o mais rápido possível outro lugar, né? Porque como é que as crianças, um dia desse eu vim aqui, as crianças estavam aqui aprendendo. Então é muito importante, não pode deixar isso acontecer não. Essa questão tem que ser resolvida, pois assim, os jovens vão ficar sem uma cultura para ser estudada, as crianças, e é importante para a educação também. Você tem algumas pessoas que se preocupam, né, com a cultura, mas eu acho que a Prefeitura de Ribeirão, inclusive o prefeito, uma das propostas do prefeito era batalhar pela cultura da cidade. Então, eu acho que nós vamos cobrar isso dele, né? Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaís Mantuani tem mais informações. Thaís? Pois é, Pucci, é mais um exemplo da falta de comunicação entre os órgãos e também os mais interessados no assunto. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Marcelo Araújo, que é historiador. A Prefeitura não confirma, então, uma possível venda desse prédio em que está o MARP. Mesmo assim, essa notícia causou preocupação. Por que isso acontece? Boa tarde. Boa tarde. Essa notícia nos preocupa porque a Prefeitura não dialoga com a população de Ribeirão Preto. Então, nós ficamos sabendo dessa notícia pela mídia, por grupos interessados na defesa do Museu de Arte de Ribeirão Preto, e a Prefeitura não conversa. Ela só diz que, que o prédio não está à venda e dá respostas evasivas. Isso não resolve a nossa situação. E Ribeirão tem museus fechados, alguns encaixotados. O que isso representa para a cultura?
um total descaso do poder público com a cultura, não só com a cultura, mas com os dois mecanismos formadores dessa cultura, com a história e com a memória da população de Ribeirão Preto e região. Porque os museus que estão fechados, que é o Museu Histórico, o Museu do Café e o Museu da Imagem e do Som, eles são repositórios de mecanismos culturais, não só da nossa cidade, mas de toda a região nordeste do estado de São Paulo e do próprio estado de São Paulo. A cultura de Ribeirão, os museus de forma geral, precisam de mais incentivo do poder público? Sim, necessitam desse incentivo não só do poder público, mas também da iniciativa privada. Caberia à Prefeitura de Ribeirão Preto a fazer uma parceria público-privada para a manutenção desses espaços culturais. Essa seria uma forma de conseguir os recursos e fomentar essa gama de cultura que está parada. Sim, nós temos grandes exemplos de sucesso no Brasil, como, por exemplo, os museus do Rio de Janeiro, a Pinacoteca do Rio de Janeiro, que é o MAR, Museu de Arte do Rio de Janeiro, que tem uma parceria público-privada com grandes instituições de mídia, jornais, que ajudam e hoje é um dos museus mais visitados do Brasil. A sociedade pode contribuir de alguma forma, fazer alguma cobrança? Como que é possível isso, Marcelo? Sim, cabe à sociedade civil, organizada e não organizada, cobrar do poder público isso. Porque não é só um museu que está fechando as portas, é a história, é a memória da nossa cidade que está se apagando. Nós temos um total descaso com isso. Haja visto o Museu da Imagem e do Som, que está encaixotado há mais de 5 anos, numa sala com goteiras dentro da Casa da Cultura. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que tem imóvel tanto no bairro Pedra Branca como no Ribeirão Verde, que foi construído em área pública, mas vendido para as outras pessoas como particular. Tudo isso é parte de um golpe, de uma quadrilha que vem agindo na cidade. Paulo Pucci. Já, Thaís?